Acho que agora foi. Olá, alguém aí? Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou tentar compartilhar aqui lá com o grupo. Boa noite, Tati. Tudo bem, querida? Vi, boa noite. Silvinha, tudo bem? Ai, que bom que deu certo, gente. Não tava conseguindo entrar. Desculpe o atraso aí de uns minutinhos, mas é que tava dando um probleminha aqui e não tava conseguindo conectar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Saudade também, Silvinha. Tô nervosa, tô ansiosa, gente, depois de tanto tempo, né? Mas tô muito feliz, viu? De estar aqui com vocês. Quem puder já ir compartilhando aí a live, depois de tantos meses sem aparecer por aqui. Fiz essa peça com muito carinho, tá? Pra vocês. Espero que vocês gostem. E vamos esperar chegar mais gente aí. Se a hora que puder, você avisa, tá? Silmara, boa noite. Vivi, Raquel, Dami, boa noite. Que bom ter todos vocês aqui comigo, tá? Tô muito feliz de estar aqui no Beabá do Biscuit, né? As meninas me incentivando sempre para voltar a fazer live. Fiquei um período fora aí por motivos pessoais, mas tô muito feliz de voltar. Hoje a gente já teve uma live de retorno com a Vivi, né? Mais cedo, com uma peça linda. Quem perdeu, volta aí nas lives anteriores e assiste, porque é uma linda peça lá. Uma noivinha jogando buquê pra trás, lá um enfeite de mesa lindo, numa caixinha. E essa semana toda vai ter lives com esse tema de casamentos, uma mais linda que a outra. Convido a você a participar, a assistir todas elas que vão ser lindas, viu, gente? E você que não tem coragem de fazer live, bota colocar o carão aqui, que nem eu, que é uma delícia, viu, gente? A gente fica nervosa, mas é uma delícia. Tá bom? Silvinha deu o aval ali. Então, vou começar, tá bom, meninas? Olha, a peça que eu vou fazer. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cima por conta dos comentários. Eu resolvi fazer esse casalzinho, eu queria fazer uma peça divertida, né? Mas ao mesmo tempo romântica. E aí vendo um biscoito amanteigado. Parecido com esse formatinho aqui, eu falei, vou fazer uma taça nesse formato. Né? Então, foi aí que eu tive a ideia. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar com a cabecinha. Você vai pegar 6,5 gramas de pele, de massa pele, na cor pele, pra fazer a cabecinha, tá? De ambos, tanto do noivinho quanto da noivinha, tá bom? Eu vou baixar aqui, tá, gente? Aí eu não vou conseguir mais ver os comentários, tá bom? Vou abaixar aqui pra vocês verem melhor aqui o que eu tô fazendo. Só um minutinho. Assim tá bom, meninas? Áudio, vídeo, tá tudo bem? Diz pra mim aí. Só me dá esse aval pra eu continuar aqui. Áudio e vídeo, se tá tudo bem. Bom, tô olhando aqui por enquanto pra ver se alguém reclama, se de repente não tá dando pra ver nessa posição, tá bom? Então, pegando aí 6,5 gramas de massa na cor pele, você vai fazer uma bolinha. Ah, tá tudo ótimo, tá bom. Então, você vai fazer uma bolinha. Aí, você vai pegar uma ferramenta, um cabo de pincel, qualquer coisa que você tenha arredondadinho aí. Você vai fazer essa bolinha, vai dar uma leve achatadinha.
e na parte superior você vai dar uma fundadinha aqui, ó. Só assim. Tá bom? Que é onde vai ficar o biquinho ali, a curvatura do nariz e do olhinho. Vai ficar isso aqui. Você vai ver mais ou menos a altura que você queira na peça, né? Lembrando que você tem que descontar a altura tanto do chapeuzinho do noivo, né? Da cartola, quanto do arranjo e o cabelinho da noiva. Você posicionou, o que você vai fazer? Você vai, com essa parte gordinha da mão, você vai vindo puxando ela para contato com a peça. Você pode tanto fazer na taça, gente, quanto você pode fazer em caneca também, tá? É da mesma forma, porque a curvatura é basicamente parecida. Aí dá aquela alisadinha para tirar as impressões digitais, né, que possa ter ficado. Dá uma subidinha aqui, ó, no biquinho, para ficar tipo o narizinho ou a boquinha assim meio empinadinha. E ela vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, assim, você vai fazer com as duas peças, tanto do noivinho quanto da noivinha. Eu já vou pegar a do noivinho para adiantar e fazer. A quantidade de massa é a mesma. E faz da mesma forma. Porém, você vai posicionar na taça do lado contrário, né? Que ele vai ficar virado pro lado dela. Então, faz a bolinha, faz a marcaçãozinha, né? Como foi feito na outra peça. Vê mais ou menos a altura. Aqui. E posiciona. Faz a mesma coisa. Ai, desculpa, tava fora, né, meninas? Perdão. E acerta a massinha na taça. Ajeita aqui do mesmo jeito que a gente fez na outra cabecinha, como se fosse o narizinho mais empinadinho. A boquinha, né, o lábio, assim como se tivesse. E não dá um beijinho na noivinha. Ajeita direitinho e reserva. Noivinho eu vou deixar aqui reservado. Voltamos para a noivinha. Feito isso, você vai pegar na cor pele também agora, você vai fazer os braços e o pescoço. Vai pegar 1 grama, ponto 3. Eu peguei para fazer já os bracinhos junto com o pescocinho. Você vai sovar bem a massa e vai fazer... Deixa eu pôr um pouquinho mais para frente aqui. Vai fazer um rolinho, como se fosse um quibe. Mas não deixa as pontinhas muito finas não, tá? Que vai ser como se fosse a mãozinha. Como é o estilo fofinho, a mãozinha ela não vai ter as marcações dos dedinhos, tá bom? Então, deixa eu medir aqui pra vocês. Esse quibezinho, ele vai ter mais ou menos uns 4 centímetros, tá bom? Feito isso, você vai começar a dar uma apertadinha aqui, ó, de leve aqui em cima, pra tirar o pescocinho já desses bracinhos aqui. Bem de leve. Se você não conseguir dar os beliscãozinhos, você vai pegar uma ferramenta, ó. Vou pegar uma menorzinha aqui. E levantando aqui, ó. Pra fazer o pescocinho da peça. Tá dando pra entender, meninas? A imagem tá boa aí, continua boa. Dá uma giradinha aqui, ó. Se perder o formatinho. Pra ajeitar, feito isso, ela vai ficar, ó, nesse formatinho aqui, tá bom? Aí, você vai vir aqui, deixa eu pôr um pouquinho de lado pra sair dos comentários, aí fica, acho que, melhorzinho pra vocês verem, né? Então, feito isso aqui, alisa onde tiver que alisar, e aí você vai posicionar aqui, você vai ver se você quer ela mais inclinadinha, se você vai querer ela reta. Como aqui eu fiz ela retinha, eu vou pôr bem no centro aqui da cabecinha. Encosta lá o pescocinho, tá? E da mesma forma que você apertou, para não ficar um vão entre a peça que você estiver fazendo, ou seja, a caneca ou a taça e a massinha, você faz aqui com os bracinhos também, tá? Aí, aqui você vai ver o formato que você vai querer dar, né? O movimento dos bracinhos, que nem esse aqui desse lado que tá o buquezinho. Eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo,
tá bom? Não muito pra não atrapalhar o movimento depois da saia do vestido, né? Tá bom? Ó, assim. Não se preocupe muito se tá grudado ou não, porque assim, você vai deixar secar toda a peça antes de colar, né? Então, primeiro ela vai secar e ela vai desgrudar. E aí, depois, você vai posicionar a cabecinha certinho na hora de colar, tá? No pescocinho aqui. Feito isso, você vai pegar uma bolinha. Eu já tô fazendo, porque depois eu vou mexer com massa escura, só pra não manchar depois. Eu já vou fazer o pescocinho do noivinho aqui também. Você vai pegar, não tem nem grama isso aqui, ó. É uma bolinha bem pequenininha, fazer tipo um rolinho bem pequenininho assim, ó. E também vai posicionar aqui no noivinho, tá bom? Então, do noivinho ficou assim. Tá dando pra entender aí, meninas? Agora, você vai pegar massa branca, meninas. Massa branca, vocês vão pegar 7 gramas pra fazer a saia do vestido, tá bom? Gente, vão compartilhando a live aí pra mim, por favor. Quem puder compartilhar. Quero ver bastante coraçãozinho, eu adoro coraçãozinho, meninas. Pra live subir, por favor. Eu agradeço muito, tá? Então, para que essa live chegue em mais pessoas, para estar visualizando, aprendendo com a gente e também nos ajudando aqui do grupo, tá bom? Para divulgar o nosso trabalho. Então, pegando 7 gramas aqui de massa branca, você vai fazer como se fosse uma coxinha, né? Aquela velha coxinha que a gente já sabe. Aqui. Vai dar uma leve apertadinha. E você vai puxando assim, ó, pra lateral, para fazer um movimento. Feito isso, dá outra espalmadinha aqui para achatar um pouquinho. E você, aos pouquinhos, vai dando forma na saia, tá bom? Então, aqui, ó, dessa parte aqui, você dá uma leve entortadinha aqui para dar um movimento na saia. E do outro lado, você vai apertar um pouquinho mais para ele ficar um pouquinho mais levantado. Ó, é basicamente isso aqui. Que depois, essa partinha aqui, a gente vai dar uma boleadinha lá para cima, para ela dar um movimento de... como se ela tivesse... o vento estivesse levando a ponta da saia, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, aperta aqui essa parte de cima um pouquinho, para ela não ficar tão alta, tá? E feito isso, a gente vai vir aqui, centralizar embaixo do corpinho, ó. Tá bom? Centralizou, mesma coisa, apertar para aderir a peça, tá? Se sair o formatinho da pontinha, deixa eu virar aqui o tecidinho para não fazer barulho. Se virar a pontinha que a gente tinha feito o movimento da saia, faz de novo, não tem problema, tá? Aí, aqui, ó, você vai dando leve beliscadinha para fazer o movimento da ponta da saia aqui, ó, tá? Então, vai ficar isso aqui. Feito isso, você vai pegar o pincel modelador ou um boleador, o que você quiser. Você vai dar uma fundadinha aqui, ó, trazendo pra cima o meinho, ó. Pincel modelador, deixa eu pegar aqui um boleador pra você. Boleador, quem tiver, tá bom? E isso aqui, que você vai dar o movimento da sainha. Levanta outra pontinha. E aí, aqui você já vem, aproveitando que a massa ainda tá mole, e você já faz as pregas do vestido. No caso aqui, ó, eu vou fazer uma desse lado aqui, ó. Aqui. E outra menorzinha desse lado aqui. Aí vai de gosto, né? O movimento que você quer dar na sua peça, tá bom? Se a sua massa não tiver tão molinha, e aí você quiser usar o poliflor, você pode usar, que daí ele dá já uma perfeição maior nessas preguinhas, tá bom? Então, é isso aqui, certo? Tipo assim de frente. Feito isso, a gente vai fazer a alcinha do vestido. Vou pegar uma massinha branca. Vou esticar aqui. Passo meu olhinho na mesa para não grudar, né? Estico um pedacinho de massa.
corto uma fitinha bem pequenininha. Tipo, como se fosse uma alcinha mesmo. Venho aqui. Ó, da parte de cima aqui, ó. Você vem e ajeita ela aqui. Tá tudo ok aí, meninas? Dando pra ver? Aí você ajeita aqui pra alcinha ficar bem escondidinha atrás do bracinho. O excesso aqui você pode tirar, pra ele não ficar um volume depois da hora que você for colocar a parte do busto. E vai fazer a mesma coisa, ops, e vai fazer a mesma coisa com a outra alcinha, tá bom? Sim, né? Vem aqui na parte de trás. Posiciona, acerta aqui. E tira o excesso da frente, tá bom? Assim, meninas, ó. Agora, a gente vai fazer a parte do busto. Deixa eu pôr alguma coisinha aqui do lado pra segurar aqui, ó. Pra virar. Pronto, assim não vira. Você vai pegar mais ou menos umas 0,3 gramas de massinha branca pra fazer a partinha do busto, tá? Então, vai sovar bem pra não dar rachadura, faz uma bolinha e um quibe pequenininho. Dá uma chatadinha assim na mão, vê lá se o tamanho tá bom. No caso, esse aqui meu ficou bom. E já aperta aqui pra ir aderindo na peça. Com muito cuidado, tá? Ó. Aí, se precisar, o pincelzinho vai e dá o acabamento no cantinho aqui. Ajeita, tira as digitais e ficou assim, tá bom? Feito isso, separa. Aí, agora, a gente vai passar pro cabelinho. Aí, o cabelinho, meninas, vocês vão fazer da cor que vocês desejam aí, né? Castanho, preto, loiro. No caso aqui, eu peguei uma massinha marronzinha, porque eu quero um castanho meio claro aqui. Não quero muito escuro, não, tá bom? Então, você vai fazendo, você vai modelar mais o movimento dele na hora que você colocar no rostinho mesmo, né? Você vai fazer pequenas coxinhas alongadas e vai posicionando lá pra ir dando o movimento do cabelo. Então, aqui o primeiro, eu sempre começo aqui, ó. Eu gosto sempre de começar o cabelo por baixo, né? Pra deixar a franja pra ir fazendo o acabamento. Você faz uma pontinha aqui. E você vai posicionar aqui, ó. Eu não gosto de encostar aqui, né? Eu sempre gosto de dar como o cabelinho dela tá preso, um espacinho pra como se tivesse a nuca aparecendo, tá bom? Ó, acho que assim dá pra ver melhor. E aí, você vai ajeitar, vai acomodar que nem aqui, ó, que ficou muito grande, não tem problema. Você tira o excesso aqui, que a gente vai dar o movimento depois, tá bom? Ajeita esse aqui. Depois, a gente vai pôr o próximo. Aqui, meninas, ó, esse espaço aqui, ó. Deixa eu pôr assim de frente. Esse espaço aqui, eu vou deixar como se fosse um V sem o cabelinho, que é onde a gente vai colocar a orelhinha, tá bom? A hora que eu for colocar, vai dar pra entender melhor o que eu tô falando. Faz outra coxinha, dá uma espalmadinha. E aí, a gente vem aqui, vê mais ou menos a altura aqui, que nem saiu um pouquinho da marcação que eu tinha feito do rostinho, não tem problema. Você vem aqui com o pincelzinho modelador ou qualquer outro e dá uma fundadinha, ajeita com o dedinho aqui, não tem problema, tá? Vê a altura aqui que você quer da testa. Posiciona a mecha. Olha, posicionei, certo? O que eu falei foi isso aqui, ó, deixar tipo um Vzinho pra fazer a orelhinha aqui. E dá aquela apertadinha pra aderir.
Cola assim, e a gente vai pondo a parte de cima também, tá bom? Outra coxinha, pra fazer a parte de cima lá. Venho aqui, posiciono. E junto. Aqui eu vou dando a forma que eu quero aqui da cabecinha, né? Do cabelo, ó. Eu venho com qualquer ferramenta que vocês tiverem aí, não sei se tá dando pra ver direitinho. E deixo esse cabelinho bem arredondadinho, no formato que eu quero, tá? Lembrando que aqui vai sair o coquinho dela, tá bom? O coquinho onde vai sair o véuzinho dela daqui. Então, as marcações que a gente vai fazer agora, saindo desse centro pra frente, tá bom? Então, aqui, ó, feito isso. Deixa eu pegar um pouquinho aqui de poliflor. Mas pode ser água, quem não gosta, tá? De usar o poliflor, tira o excesso aqui. Porque senão também faz uma melequeira. Aí, a gente vai fazer a junção dessas mechas, ó. Junção. Aqui. Tá vendo? E vai fazendo os movimentos dos fios. Então, aqui, eu quero um fio... Deixa eu virar pra ficar melhor. Eu quero como se fosse uma franja caidinha aqui na testa e entrando pra cá. E eu faço esse movimento. Tá vendo? Tá dando pra entender? Aqui eu quero como se fosse uma mechinha caída, vindo nessa direção aqui. Ó, dá o acabamentinho aqui, se ficou... Assim. Aqui faço outro. Aí você vai dando os movimentos da mecha, tá bom? Aqui também. É isso aqui, tá bom? Feito isso, você vai pegar a gravatinha aqui, só de leve por cima, pra dar o efeito dos fios, tá bom? Do cabelinho. Só bem de leve, pra não ficar muito marcado e não ficar grosseiro. Ajeita aqui de novo, da onde vai sair o coquinho. E vai ficar assim. Feito isso, vamos pegar uma massinha branca pra fazer o véuzinho. O véuzinho, deixa eu pesar aqui pra falar pra vocês, eu não lembro quanto foi. Hum, 4 gramas de massa branca pro véuzinho, tá bom? Aí, vai fazer tipo um triângulo. Achata. Fez a coxinha, achatou. Vai fazer mais ou menos o formato de um triângulo, ó. Deixa mais achatadinha as beiradinhas, assim, tá bom? Aqui, essa parte aqui, ó, fina do triângulo, você deixa ela mais gordinha pra ela dar o movimento, tá? Na hora da gente colocar lá. Então, alisa um pouquinho aqui as pontinhas pra não ficar grosseiro. Feito isso, a gente vai colocar ela aqui, assim, ó. Você vem aqui, ó, e faz esse movimento aqui. Vai posicionar mais ou menos na altura que você quer aqui. Encosta. E com o pincel modelador, você dá aquela apertadinha aqui, por trás. Pra ela dar esse movimento aqui, ó, tá? Aqui você deixa levantadinho um pouquinho. As pontinhas você vai mexendo, né? Uma pontinha mais levantadinha que a outra, pra ela dar o movimento aqui, ó, do véuzinho. Tá bom? Tá dando pra entender, meninas? Ah, eu espero que sim, viu? Aí, aqui, ó, você vai fazer marcações, como se fosse a preguinha do véu, tá? Sempre do centro pras laterais, pras pontas, ó. Como se fosse um leque, tá? Dá uma fundadinha aqui pra dar um movimento no tecido, como se fosse o movimento do tecido. Torce aqui a pontinha e fica assim, tá bom? Feito isso, a gente vai fazer o coquinho agora. Pega aí uma bolinha. Deixa eu ver aqui.
0,7 gramas. Faz um quibezinho com as pontinhas mais fininhas, assim, pra você colocar aqui no lugar do seu coque. Antes de você colocar, você vai fazer todas as marcações aqui, ó. Centro para as laterais, ó. Sempre do centro para as laterais. Como se fosse mesmo os fios no coque, né? Tá bom? E aí, você vem aqui e posiciona aqui, ó. Posiciona. Gente, eu não tô usando cola porque a minha massa, ela tá bem fresquinha, então não tem essa necessidade. Mas se a sua tiver mais durinha, você vai passando cola ou vai passando a aguinha, tá bom? Pra que haja a aderência aí necessária pra depois, na hora de começar a secar, ela não desgrudar. Aí, dá aquela ajeitadinha aqui embaixo pra dar o acabamento nas laterais. E faz mais uns fiozinhos, que é as marcações de mais uns fiozinhos no coque. Ficou assim. É lógico que aí vocês vão fazer com calma, né? Com carinho a mais, que aqui a gente tá correndo por conta do tempo da live, né? E também da posição pra vocês verem. Mas aí vocês vão fazendo com mais cuidadinho aí, tá bom? Feito isso, você vai pegar uma massinha cor de pele pra fazer as perninhas. Faça 2 coxinhas, não tão grandes, só coisa de 0,3 gramas cada uma. Sem tá muito fininha as pontinhas, tá? Que é a parte mais fininha da perna. Então, você não precisa deixar ela muito pontiaguda, não, tá bom? Ó. Feito isso, você vai ajuntar aqui a altura, tá bom? Que é as perninhas. Juntou, você vai vir aqui e vai cortar a parte de cima. Ela vai ficar assim. E você vai colocar aqui, você vai dar como se fosse uma afundadinha aqui, ó. Pra encaixar aqui a perninha, pra ela não ficar com aquela emenda aparecendo, tá bom? E encaixa aqui as perninhas, ó. Colocou aqui, ajeita bonitinho. Se ela ficou muito pontuda que nem a minha aqui, você ajeita pra ela ficar mais arredondadinha, que você vai pôr agora o sapatinho, tá? Pega uma massinha branca. Abre, tira uma tirinha também de massinha branca. Só pra cobrir ali a pontinha dos pezinhos. Pra sinalizar como se fosse o sapatinho dela, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó. Posiciona só na pontinha aqui, ó. Gruda. E vai tirar os excessos aqui nas laterais. E embaixo. Feito isso, ajeita. Se ficar pontinha, você coloca pra baixo, né? Pra ela não ficar pontiaguda. E dá o sinalzinho aqui no meio. Como se fosse a separaçãozinha dos 2 pezinhos, tá bom? Aqui a marcaçãozinha. Certo? Tá dando pra ver, meninas? Tô saindo da câmera? Não, né? Essa taça que eu tô usando aqui, essa aqui é acrílica. Que é a que eu tinha aqui, porque minhas meninas estavam brincando que eu não tinha outra. Mas aquela que eu fiz de modelo, ela é de vidro, tá? Quem é que perguntou? A Márcia, né? Tá bom, Márcia? Então, feito isso, aí aproveitando, a gente vai pegar uma cobrinha de massa branca, esticar, dar uma leve achatadinha aqui na mão. E vai fazer marcações aqui, como se a gente estivesse fazendo uma rosinha, vai? Daquele jeito simples que a gente geralmente faz. Eu vou fazer o arranjinho do cabelinho dela. Só assim, ó. Fez as marcaçõezinhas, aí você vem aqui e dá aquela achatadinha pra tirar o volume. Se ela ficou muito larga, você vem aqui e tira um pedacinho. Pronto. Aí fica assim, tá bom? Aí você vai vir aqui e vai posicionar em volta do coque.
Posicionou, prende ali embaixo, dá uma apertadinha pra pontinha não soltar. Bem delicado pra não amassar tudo, né, gente? Porque às vezes a gente excede na força e acaba estragando o trabalho. Feito isso, você vai vir com a ponta do pincel modelador e fazer como se fosse bolinhas aqui. Onde você vai colocar o strass depois, vai colar, tá bom? Aqui. Se você quiser também fazer, você pode pegar essas ferramentas da NASA que a gente tem e adora e vir aqui na pontinha, ó, e só ir dando umas marcaçõezinhas que vai parecer uma rendinha, ó, também, tá? Ó. Prontinho. Fica bem delicadinho também. Tá focando? Tá joia? Feito isso, separa. A gente vai fazer agora a rosinha pra pôr na mãozinha dela. Eu faço como se tivesse três coxinhas pequenininhas pra fazer 3 folhinhas, né? Só faço e aperto. Assim. Faço uma marcaçãozinha no meio. E é isso aqui. Faço 3 dessa aqui, meninas, ó. Tá bom? Não sei se tá dando pra ver aí. Tá joia? Então, aí a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá do arranjinho do cabelo dela e vai fazer com a massinha rosa pra fazer uma rosinha. Aí a rosinha você faz do jeito que você preferir, rosinha, outra florzinha que você queira. No caso aí do modelinho que eu fiz uma rosinha. Faz uma cobrinha chata, faz as marcaçõezinhas em cima, dá aquela apertadinha pra tirar o volume e dá aquela leve enroladinha. Não precisa ser nada muito detalhado. Terminou, vira as pétalas pra fora, dá uma torcidinha. E aí, vem aqui embaixo e tira o excesso dessa florzinha. Aqui a minha ficou parecendo que tava faltando uma pétala ali, e eu ponho um pedacinho, só do lado que eu achei que faltou. Aí. Prontinho. Venho com as massinhas, as coxinhas verdinhas aqui. E coloco embaixo. Tá? Ajeito aqui, se de repente amassou um pouquinho, você vem aqui dar uma ajustadinha. Aí, aqui nesse caso, eu vou colocar um pinguinho de cola, porque não quero correr o risco, né? Como é um pouquinho mais pesado e a mãozinha dela é bem pequenininha, eu venho aqui, ó, com o fundinho da rosinha, molho na cola e vou colar na mãozinha dela aqui. Certo? Viradinho pra frente, ajeita aí, vai ficar bem visível. E ela vai ficar assim, tá bom? Vou deixar ela secando um pouquinho, pra poder colar os strass dela. E vou partir pro noivinho agora, tá bom? Então, vou pegar o noivinho lá de volta. Então, a gente já fez o rostinho. Ai, gente, eu esqueci uma coisa. A orelhinha dela. É só um pedacinho de massa de nada, uma bolinha bem pequenininha pra não ficar grosseiro. E você vem, opa. Você vem, como eu já fiz faz um tempinho, eu vou passar um pinguinho de cola ali, né, pra não correr o risco. Porque o rostinho eu não acabei de fazer, né, então já deu uma leve ressecadinha. Então, você vai pegar e vai pôr a bolinha ali, tá bom? Vai ficar assim.
Tá joia? Agora, a gente vai partir, então, pra calça e pro paletó do noivo. Aí. A gente vai pegar massa... Aqui, no caso, eu tô fazendo na cor cinza, aí você vai fazer da cor da sua cliente, ou a que você queira fazer aí, tá? A calça, peguei 3 gramas de massa cinza. Vou fazer como se fosse um quibe, as extremidades, aqui as pontas finas, mas não tanto, né? Aqui. E aí, ó, feito aqui, você curva, deixando na mesma altura, ó. Cuida pra ficar na mesma altura aqui, se ficar mais gordinho de um lado, acerta, ó. E aí, você vai posicionar, você vai olhar aqui mais ou menos a mesma altura da noivinha. Você põe perto pra você ter uma base, tá? Da altura do pezinho dela. Porque depois da calça, só vai ter o sapatinho dele bem pouquinho. Então, você tem que ter essa altura mais ou menos. A não ser que o noivo, você queira fazer um noivo maior ou menor que a noiva, né? Mas não tem essa necessidade, tá bom? Então, feito assim, visto a altura, pressiona. Agora, é só pressionar aqui, deixando a perninha um pouquinho afastadinha, tá? Assim. Você vai vir aqui e fazer as marcações que você queira, no caso, né? Eu aqui no meio quero fazer como se fosse um zíperzinho aqui da calça. Faço a marcaçãozinha bem pequenininha aqui. E vou fazer aqui as marcações aqui da virilha. Feito isso, vou pegar o pincel modelador e eu dou uma fundadinha. Eu gosto de fazer isso para dar o movimento do tecido, né? Dou uma fundadinha aqui, ó, uma apertadinha, outra aqui desse lado. E aí, eu tiro a marca, assim, né? Tiro onde deixo tão marcado, dou uma suavizada, pra dar a entender como se o tecido tivesse movimento, tá? Feita a calça, aí você vai pegar e colocar por cima aqui e fazer o terninho dele, né? No caso, o paletózinho, né? Eu vou pegar aqui 6 gramas de massa cinza. Aqui. Você vai fazer como se fosse um quadradinho. Um retângulo, vai, porque não é tão quadradinho, né? E aqui, aí você vai medindo aqui na sua calça, para ele ter mais ou menos a largura da sua calça, para ele vai sobre a calça, né? Para ele pegar a volta aqui. Aqui. Tá. Feito isso, eu vou tirar um pouquinho da parte de cima aqui, que ficou muito grande. Aí você vai colocando aqui e vai medindo, tá bom? Aqui, esse tamanho pra mim tá ideal, tá vendo? Ele reto em cima e reto aqui embaixo. E aí, eu vou pegar bem aqui no centro e vou tirar um Vzinho. Tiro as marcações aqui, se ficou. Pronto, assim, ó. Tá bom? Aí, você vem aqui, centraliza esse Vzinho no pescocinho ali e nas laterais aqui. Se tiver excesso, tira. Aí, você vai ver se você quer fazer ele mais gordinho, mais magrinho. E aí, você vai dosando aí, tá? Assenta aqui a massinha. Gente, nem sei quanto tá tempo de live aí. Tá tudo certo aí? Falem pra mim, meninas. Vou dar uma olhadinha agora. Agachar aqui pra olhar. Tá tudo certo? Então, feito isso, procura aqui, ó, nessa parte aqui de cima, não deixar ele muito alto, né? Dá uma pressãozinha aqui, pra ele não ficar com aquele ressaltado aqui, que a gente ainda vai fazer um detalhe branquinho, a gravatinha, senão ele fica muito alto, tá?
Aí, aqui você vai fazer a marcaçãozinha do centro aqui do palitozinho, tá? Deixa pra dar o movimento depois que a gente colocar os bracinhos. Aí, pega mais meia grama. Eu deixei separadinho aqui, mais meia grama pra cada bracinho. E vai fazer um rolinho esticadinho aqui, com a pontinha não tão fininha, né? E vai colocar aqui. Dos dois lados. Espera aí, que eu já mostro pra vocês. Assim, tá? Então, você vai vir aqui e vai colocar dos dois lados aqui no ombro, certo? Fica assim. Vai pegar aqui o pincelzinho e vai dar aquela... Com água, com o poliflor, você vai dar aquela junçãozinha aqui pra não ficar... dando a divisória aqui do bracinho, né? Mas não é até embaixo não, tá, gente? Porque embaixo realmente é separado. Aí vem aqui, ajeita aqui as laterais, ó. Se ele ficou muito ombrudo, você dá aquela apertadinha aqui. Tá bom? Vai ficar assim. Feito isso, a gente vai pegar um pedacinho de nada, de branco, pra fazer... como se fosse um Vzinho, né? Aqui, essa parte da onde vai a gravatinha, né? Da camisa, né? Como se fosse a camisa aparecendo por baixo. Aí dá aquela esticadinha bem fininho pra não ficar um relevo, né? Na peça depois de pronta. E tira um Vzinho. Bem pequenininho, não precisa muita coisa, tá? Você só tem que ver a altura pra ficar rente lá o pescocinho, né? Aqui, ó, tá vendo? Aí você vem de cima pra baixo, pra ele não... Centralizando aqui na... Ele ficou muito grande, eu vou tirar um pouquinho a parte de cima, tá, gente? Ó. Pronto. Centraliza a pontinha dele com o centro do palitozinho aqui, ó. Tá bom? Aí, adere aqui com cuidado, com carinho, pra não estragar todo o trabalho que já foi feito, né? Porque às vezes a gente tem dessas, né? A gente vai esquecendo que já foi feito, vai modelando, quando vê, amassou tudo o que fez antes. Eu faço isso direto, eu não sei vocês, mas eu faço. Quando eu vejo, amassei tudo. Feito isso, você vai vir aqui e vai marcar aqui, ó. Bem na junção, pegando o branquinho aqui, ó, você vai dar uma fundadinha. Aqui. Isso. E aí, outra, assim, paralela que você fez anteriormente. Fica tipo a golinha aqui. Terminando naquela marcação central que você tinha feito. Tá bom? E aí, depois, os botãozinhos eu faço com a tinta, tá bom? Aí, você vem aqui e agora sim você vai dar o movimento que você queira dar aqui. Eu gosto de dar aqui, ó, desse lado aqui, que geralmente fica mais baixinho, mais fundinho. Aí, na hora de você sombrear a peça, isso dá todo... Aí, você vai onde você quiser, né? Fazendo os movimentos da peça, isso dá toda a diferença no acabamento da peça, né? Na hora de sombrear. Tá bom? Então, se o bracinho ficou muito pontudo, você vem aqui e você tira a pontinha dele, dá uma amassadinha. Pega uma pontinha de nada, de massa pele, uma bolinha para cada lado, que vai ser como se fosse a mãozinha dele, né? Só cuida para ser do mesmo tamanho dos dois lados, tá? E vem aqui. Deixa eu tirar aqui, eu não quero passar cola aqui pra não manchar, mas vou passar uma aguinha aqui. E vai fixar aqui a mãozinha. Como se fosse a mãozinha.
Do outro lado também. Gente, se eu esquecer de falar, porque às vezes eu sou assim, né? Eu me concentro, eu vou esquecendo, eu vou me concentrando, eu vou esquecendo que eu tenho que falar. Vocês vão falando, ah, Érica, estamos aqui. Aí vocês vão me lembrando, tá bom? Gente, quanto tá de live aí? Alguém fala pra mim? De tempo? Tá ok? Tá dando pra entender, meninas? Aqui, na gravatinha, eu tirei nesse molde aqui de... Foi o único molde que eu usei nessa peça, tá, gente? Esse lacinho aqui, eu peguei só a parte funda dele pra tirar a gravatinha, tá? Que eu achei que ficou legal, tá bom? Vou tirar a gravatinha aqui. No caso, eu fiz rosinha, vocês fazem da cor que vocês queiram aí. Deixa eu só tirar a cavidade aqui. Pensei que ia rodar aqui e estragar o trabalho, que eu vi rodando a peça aqui na mesa, bati, tomei um susto. Ajeita direitinho pra sair já com o acabamento, porque a pecinha é pequenininha, né? Então, você vem aqui, ó, com a gravatinha borboleta e coloca no lugar. Passar uma aguinha aqui, só pra certificar que não vai soltar. Certo? Feito isso, o sapatinho agora, né? Pegar duas bolinhas pretas, bem pequenininha, quase nada, não tem nem gramagem. É só pra fazer como se fosse uma coxinha, né? Bem uma bolinha, né? Uma coxinha assim, que a gente vai posicionar ela de lado, como se fosse o sapatinho. Duas bolinhas pequenininhas, faz coxinha. Só ver se o tamanho ficou igual, ficou. Aí, vem aqui, eu gosto só de fazer como se fosse afundar aqui, como se fosse a barrinha da calça. Passo uma aguinha e vamos posicionar aqui o sapatinho, tá? Como se fosse a pontinha do sapato pra fora. Outra mesma coisa. Ficou assim, tá bom? É só uma coisinha de nada. Senão perde a delicadeza, né, da peça. Tá bom? E aí, tudo bem, meninas? Agora, eu vou fazer o cabelinho dele. Você vai pegar a massinha preta e vai fazer coxinhas. Fazendo do mesmo modo que a gente fez do dela, a gente vai posicionar do dele. Só que daí, no caso aqui, é só o movimento que é diferente, né? Começando aqui por baixo também, que nem eu fiz. Peraí, que tá muito grande esse aqui. Posiciono aqui a pontinha do cabelinho dele, jogo pra cima. Não precisa ficar... Ah, mas não ficou no formatinho, porque é depois com o pincel modelador que você vai dar forma dos fios, tá? E a pontinha, só ver só se a pontinha não tá amassadinha. Dá aquele Vzinho pra deixar pra orelhinha também, tá? Gente, quem não compartilhou, se puder compartilhar. Quem foi chegando aí, depois eu não agradeci a presença, né? Muito obrigada por você estar aqui assistindo. É que eu me concentrei aqui e acabei esquecendo, tá? Muito obrigada a todos que estão aqui comigo, tá bom? Então, se puder compartilhar a live aí, para mais pessoas estarem assistindo. Chuva de coraçãozinho que eu adoro, coraçãozinho as meninas sabem. Então, aqui, ó, a gente vai posicionar aqui outro fiozinho, dando aquela abertura pra orelhinha, tá? Ó, chegou aqui, tiro o excesso, tá bom? Aqui uma coxinha menorzinha pra dar esse aqui da lateral do rostinho. Você vem aqui, esse aqui mais pra baixo, esse mais pra lateralzinho aqui. Isso, posicionou assim, tá bom? Vai ajeitando. Feito isso,
Agora a gente vai pra parte de cima do cabelinho dele, da franjinha que tá pra cima, né? Faz a coxinha, dá uma amassadinha e a pontinha, ó. É que tá na minha lupa, não tá dando pra ver. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Ó, você vai dar aquela entortadinha ó, pra cima no cabelinho, tá bom? Só cuida pra você não amassar essa pontinha, que é pra dar esse efeito da franjinha dele pra cima, tá? Vê a altura aqui mais ou menos. E posiciona. Certo? Aí vai ajeitando, que nem a gente ajeitou da noivinha, o cabelinho aqui, pra dar o formato redondinho da cabeça. Aqui, ó. Tá vendo? Aí levanta aqui essa pontinha pra ela ficar bem empinadinha, a pontinha da franjinha dele. Ajeita aqui. Aí agora sim vai vir dando os movimentos que você quer do cabelinho, que nem a gente fez da noivinha, tá? Os sulcos de meio das mechinhas do cabelo, ó. Nada difícil. Só fazer as marcaçõezinhas aqui. Opa. Bem, marca uns, como se fossem os fiozinhos, né? E é isso aqui. Tá bom? Aí, vocês vão fazer um bem fininho pra colocar na lateral ali em cima. Bem fininho. Só que é só detalhe, tá, gente? É só pra vocês... Porque às vezes é esses detalhes que dá toda a diferença, né? Bem fininho aqui. E põe aqui em cima. Ajeita. Como tivesse um fiozinho aqui empinadinho, tá? E aí, vocês vão colocando do jeito que vocês preferirem o cabelo, tá? Então, aí, no olhinho, eu fiz de massinha, mas você pode esperar secar e pintar também, né? Mas aí você espera o rostinho secar bem, tá? Pra não afundar, seja com lápis aquarela ou com a tinta, tá bom? Você vai fazer um tiquinho de nada aqui de massa, com as pontinhas bem fininhas, bem pequenininho. Vai fazer tipo uma meia-lua. Tipo isso aqui, ó, tá? Aí, curvou a pontinha, tá? Com muito cuidado, você vai posicionar onde você vai querer o olhinho, tá bom? Aqui. Da noivinha, fiz do mesmo jeito, assim, só que o dela eu fiz uma pontinha a mais, tá? Que daí é os cílios, né? Viradinho. Que daí a gente faz os cílios aqui. Deixa eu já colocar nela lá também. Aproveitar que eu já tô mexendo com o pretinho, né? Só cuida pra as duas pontinhas ficar separadinha aqui dos cílios, tá? Pra dar o charmezinho. Aqui. Vê a altura do olhinho. Esse aqui ficou um pouquinho grande, deixa eu ver se eu consigo tirar um pedacinho dele aqui. Pronto, aí. Feito isso, posiciona aqui, né? Ajeita direitinho, já mostro pra vocês como ficou, tá? Tô só ajeitando aqui. Com as duas pontinhas viradinhas pra cima. Aqui. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? É bem pequenininho. Aí vai do seu gosto. Se você quiser fazer os cílios maior também. É que como eu quis fazer esse estilo mais fofinho, eu não quis exagerar, né? Tá bom? Agora, a cartolinha, a gente vai pegar pra cartola 2 gramas de massa cinza. Fazer uma bolinha, como se fosse uma coxinha.
Aí, dá uma achatadinha, ó. Dá uma achatadinha aqui, pra tirar a ponta. E do outro lado também, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Isso aqui. Feito isso, faz uma marcaçãozinha aqui em cima. Aqui, só na frente, ó. Vê a altura que você quer aqui. Posiciona. A cartolinha dele aqui, ajeita, se amassou. Feito isso, vai pegar mais ou menos meia grama de... Vai fazer um cordãozinho aqui, só pra passar em volta da cartolinha aqui, a aba da cartola, tá? Passou. O excesso você tira. Aqui. Ajeita aqui. Ajeita aqui. Eu dei uma amassadinha aqui, tirei a marcação que eu tinha feito. Vou fazer de novo aqui por cima, tá bom? Aí vai ficar assim, tá? Bom, o que tá faltando aqui? Agora eu vou fazer os coraçãozinhos, né? Coraçãozinho e os extrazinhos. Vamos abrir aqui a massa rosinha. A massinha aqui, passa um olhinho pra não grudar. Meu marido tá indo trabalhar, gente, tchau, vai com Deus. Aí você abre a massinha aqui e vai tirar. Eu usei esse menorzinho aqui do kit, tá? Pra tirar o coraçãozinho. Aí você tira e coloca quantos coraçõezinhos você queira, tá? Assim, ó, sai assim. Vai pôr em volta ali. Um movimento, um viradinho para um lado, outro viradinho para o outro, né? Que é o charminho que dá. Você vai dando um movimento, né? Você não deixa tudo na mesma posição. Aqui. Tira as rebarbinhas que ficou do cortador. Você vai posicionar e vai deixar secar. Porque depois de seco, aí você vai vir e vai colar, né? Tá bom? Deixa eu pôr aqui no da noivinha também. Você posiciona e vai tirando as marcações laterais aqui, vai dando um acabamento, tá bom? Aqui. Bom, feito isso, deixa eu tirar aqui a massinha que sobrou, senão eu começo a me perder aqui no meio de tanta sobrinha de massinha. Agora a gente vai pegar... Deixa eu pegar aqui as pedrinhas, gente, só um minutinho. Oh, meu Deus, tô procurando lá e tá aqui. Vai vendo, a pessoa louca. Que eu peguei, tinha deixado lá. E aí eu peguei pra colocar aqui pra dar apoio, né? E eu tava procurando lá, vai vendo. Meninas, estão gostando? Quero saber de vocês, ó. Uso essa cola aqui, tá? Pra colar os sprayzinhos. Aí vem aqui. Em cada buraquinho, você vai pôr um pouquinho de cola. Não se preocupa que depois essa colinha aqui, ela some. Aí, como se fosse um arranjinho da noiva mesmo, né? Vai colocando, ó. Não precisa apertar muito, tá? Que a colinha depois adere perfeitamente.
aqui. Aqui, ó. E do mesmo modo, a gente vai fazer a gargantilhinha dela, tá bom? A gente passa... Eu costumo passar com pincelzinho filete. Essa colinha aqui, mais ou menos o formato que eu quero aqui da gargantilha. E depois eu venho colocando a pedrinha, tá bom? Bem. Aí vai ajeitando. Estão gostando, meninas? Eu espero que estejam gostando, viu? Fiz com muito carinho pra vocês, é a minha primeira live, depois de tanto tempo, né? Opa, peraí. E aí a gente fica um pouquinho nervosa, né? Mas a gente vai se adaptando novamente, vai dando tudo certo, né? Aí vai colocando aqui as pedrinhas. Dá aquela apertadinha pra pedrinha dar uma leve fixada no lugar, mas bem de leve, tá? Porque aqui no pescocinho eu passei pouquinha cola, né? Então, a gente tem que ter um cuidadinho a mais. Bem de leve. Opa, vem. A pedrinha às vezes não quer vir, né? Quando a gente não quer que venha, vem um monte. Aí. Colei. Certo? Então, deixa eu ver o que faltou aqui. Só o sombreamento, né, meninas? E... só o sombreamento e as bolinhas ali do botãozinho do noivinho. Então, aqui você vai vir sombreando. O ideal é esperar a peça tá seca pra sombrear, tá bom? Mas aqui eu vou dar uma demonstração mais ou menos de como eu sombreio, não vou sombrear tudo, tá? Porque ela molinha, ela estraga mesmo, né? Vocês sabem. Então, você vai pegar, eu sombreio com giz pastel. Você vai pegar, começar noivinha aqui, né? Você vai levemente aqui nas preguinhas aqui da sainha dela. Eu gosto de passar um azulzinho, mas bem pouquinho, senão vai virar azul o vestido. Né? Só pra dar aquela nuance, ainda mais agora que tá meio molhado ainda, eu tenho que passar bem pouquinho, porque senão, né, já viu. Só pra dar aquela profundidade aonde você marcou, tá bom? Tá bem de leve. Embaixo da partinha do busto aqui você passa também, tá? Mas espera secar, tá bom? Porque senão vai acabar marcando. Aonde tem sombra, né? A parte aqui das alcinhas, a parte de trás que tem sombra, vai passar. Essa parte aqui que a gente afundou aqui, ó, também, tá bom? Então, onde a gente quer colocar sombra, que tá por baixo, a gente sombreia do branquinho, tá bom? Aqui do arranjinho do véuzinho dela também, as preguinhas, ó. Tá bom? Atrás, aqui onde teve a profundidade, mas bem de leve, senão vai virar tudo azul, né? O rostinho, também eu dou uma leve sombreada aqui por baixo da onde vai estar o cabelinho, aqui. Bem como se tivesse a sombra do cabelo sobre o rosto, tá? Dá aquela básica, daquela sopradinha pra tirar o excesso. Nunca passa o dedo, porque daí você mancha mais. Opa. Você pode pegar um pincelzinho, é que eu não tô querendo usar aqui, por conta de tá molinha, né? Tá a massa ainda. Mas você pode pegar um pincelzinho limpo também e tirar o excesso de cerdas finas, molinhas, né? E tirar o excesso.
Aqui na orelhinha também. Aí você, embaixo do pescocinho. Você vai vendo aonde a parte de baixo você vai pondo sombra, certo? Aqui entre o narizinho também. E aí, o cabelinho, aqui você vai escurecer também. Aí você pega um marrom mais escuro. E aí você vem dando profundidade nele aqui. Principalmente, ó, perto do arranjo. Porque daí dá a impressão que o arranjo tá dando a sombra no cabelo, né? Então, você vai depositar mais pozinho perto do arranjo. E aí, você vai puxando, tipo, tirando o excesso do pozinho pro outro lado, pra outra ponta do cabelo. Ó. Tá? Aí, onde você fez as marcações do cabelinho, o suco do cabelinho, aí você vai passando. Com cuidado, né? Com amor, com calma, coisa que... Com tempo, coisa que a gente não tem aqui, né? Que a gente já só indica mais ou menos como a gente faz, né? Mas a ideia é fazer com calma, tá? A gente esperar secar para ficar bonitinho, tá bom? Faz isso todo o cabelinho. Aí, eu pego este aqui, ó. Pra esse tom de cabelo, eu gosto de pegar esse aqui, ó. Passo o dedinho e a parte mais alta do cabelinho, eu venho passando pra dar a luz do cabelo, ó. No sombreamento eu faço assim, tá bom? Tem coisas que eu ponho branco, mas tem coisas que eu não gosto, não. Eu gosto de usar um tom sobre tom, assim, pra ela dar a luminosidade do cabelinho, tá? E aí, você vai dar mais profundidade, onde tem as marcações, tudo certinho. E aí, fica assim, tá bom? O que que eu faço? Eu espero secar, tá? Por causa do movimento do tecido. Isso você vai fazer também com a roupinha do noivinho, tá? Esse sombreamento. Depois de seco, o brilho da noiva, né? O que que eu faço? Depois de seco, eu venho levemente com esses lencinhos umedecidos, mas sem tirar, cuidado para não tirar onde tem, você colocou o sombreamento no tecido e você umedece novamente, mas bem de leve. Feito isso, você vem, só que tem que umedecer, tá? Porque senão ele não gruda, tá bom? E aí, você vem com um pincelzinho macio e você vai jogar, ó, só assim, depositando, ó, desse pozinho aqui. O que você tiver aí de brilhinho, porque a gente gosta de brilho, né? Então, a gente vai depositando no vestido. Cuidado, porque se seu pozinho tiver pigmento, ele pode manchar. Então, não arrasta para ele não manchar. Vai só, ó, bem de leve, tipo depositando, tá bom? Por isso que tem que estar úmida a parte onde você vai aplicar o brilho para ela grudar, tá bom? Aí você passa no véuzinho também, no arranjinho ali do cabelo, porque noiva tem brilho no cabelo, você joga uns perto do coquinho ali. E aí ela fica assim, com os brilhinhos necessários, tá bom? Mas é isso no final, depois que você sombreou toda a peça, tá? Que eu só dei uma leve sombreada porque a pecinha tá mole, tá, gente? O do noivinho também, eu venho sombreando com um cinza aqui, ó, as partinhas mais fundas, ou um pretinho, aí você vai vendo o que você prefere aqui. Entre meio, tá vendo? Onde você fez aquelas marcações, tá bom? Da roupinha dele, da cartola. Aí, você vai dando profundidade, a parte que tá por trás, tá bom? E no cabelinho aqui, eu dou a luz, como cabelinho preto, eu dou a luz com um azul, tá bom? Passo também do mesmo jeito que eu fiz na noivinha ali, por cima, assim, eu vou dando uma luz com bem de leve, pra não ficar azul o cabelo, tá bom? Só pra ele dar um brilho no cabelo aí, ó, tá? Mas é que tá molinho, eu não quero perder o movimento dele aqui, tá bom? E é isso. Deixa eu ver. Ah, eu passei na gravatinha também brilhinho, viu, gente? Aí vai de gosto, tá? Se você gostar, põe na gravatinha. Se não gostar, não põe, tá bom? Pinta
a bochechinha dela aqui, a dele também, tá? Com um pouquinho de rosinha, bem de leve. Pronto. Lembrando que ele eu não sombreei, né, gente? Ó, só pus um pouquinho de rosinha. E é isso, gente. Esqueci de alguma coisa? Se eu esqueci, falem aí pra mim. Deixa eu pôr aqui do lado certo, né? A pecinha aqui feita. Tá, ó. Todos os lados. Não sei quanto tempo, eu tô preocupada com o tempo de live aqui. Deixa eu levantar aqui pra falar com vocês, tá bom, meninas? Toda descabelada, né? E aí, meninas? Gostaram? Como que foi? Faltou alguma coisa? Esqueci? Se eu esqueci, me dá uma dica aí. Gostaram, meninas? Olha, quero agradecer, tá bom? As meninas aqui do grupo, do Beabá do Biscuit, que há tempos elas vêm pedindo para eu voltar com as lives, né? Que tiveram toda a paciência do mundo até aqui. Quando eu falava, ainda não é o momento, né? Mas graças a Deus eu consegui hoje estar aqui, né? Pela paciência e oportunidade que elas me deram. Então, quero agradecer muito por essa oportunidade, porque é uma família. O Beabá do Biscuit é uma família, né? Agradeço muito a cada uma delas. Se você não participa, gosta de biscuit, já faz biscuit, não faz ou quer começar a fazer, convido você a participar, porque é um grupo voltado para iniciantes, né? Então, você vai ser muito bem-vinda aqui. É uma família de verdade mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as pecinhas que eu fiz hoje. E aqui tá. Aqui eu publiquei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja a primeira do retorno de muitas. Agora, gostei de novo. O medinho já passou, né? O nervosismo. E espero estar mais vezes com vocês aqui, tá bom, meninas? Muito obrigada mesmo. Ó, print, né? Não pode esquecer do print. Até 10, né? Tá bom, meninas? Já foi? Quero agradecer a cada um que esteve aqui acompanhando a live, tá bom? Que esteve comigo aqui todo o tempo, que ficaram um pouquinho só, saiu ou voltou. Quero agradecer todo mundo que vai assistir depois também. Se você já compartilhou, muito obrigada. Se não, peço que compartilhe para que essa live possa alcançar mais pessoas aí e ajudar, tá bom? É uma pecinha que não é difícil de fazer, porém, assim, ela é bem encantadora. Eu acho que é uma peça divertida sem perder o romantismo, né? Que a ocasião precisa do casamento, né? E espero que vocês ganhem bastante dinheiro com isso, né? Que é um momento bem complicado que a gente está passando. Espero que essa aulinha aí possa ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigada a cada uma que esteve aí comigo até agora, tá bom? Beijo, até a próxima, gente. Tchau.